Olá, é com uma alegria imensa que retornamos aos estudos do Evangelho por Emmanuel. Deste momento, iremos tratar do item 91, a segunda milha. Em Mateus, capítulo 5, e o versículo 41. E quem te compelir a caminhar com uma milha, vai com ele duas. Queridos, quando Jesus estava passando esses ensinamentos para os seus discípulos, né, e toda aquela multidão que eu estava ouvindo ali no Sermão do Monte, eles conheciam bem esta expressão de caminhar a segunda milha. Ali Jesus referia-se à situação dos próprios judeus, que encontrava-se naquela época sendo dominado pelos romanos. Então era comum, quando vinham autoridades ou cidadãos de destaques, ou mesmo aqueles que tinham mais posses, estavam para visitar uma cidade, acontece que quando eles estavam aproximando-se, então saía uma comissão, ou alguns da cidade, para ir encontrá-lo, né? E assim pegar suas bagagens e transportar. Evidentemente, as viagens naqueles tempos, isso é claro, né? Então, eles geralmente carregavam muitas bagagens. E quem era escalado à força para carregar essas bagagens? Evidentemente, seria o povo dominado, né? Que muitas vezes trabalhava para os outros até como escravo. Era como naquele episódio da cruz, né? Jesus, quando estava caminhando a cruz para o Gólgota, de repente, já muito frágil, aí encontraram lá o Sirineu e disse: olha, pega a cruz e leva. Então era questão de ser convocado na hora para carregar na bagagem dos outros, né? Então era um costume bem conhecido, não só para os romanos, né, mas também como para muitas nações orientais. E evidentemente eles não gostavam disso, né? Era uma forma de humilhação, era realmente terrível para o orgulho judeu. Mas Jesus, no ensino, ali no Sermão do Monte, ele diz: olha, bom, se alguém te obriga a levar a bagagem por 1 quilômetro, com alegria, vai com ele 2. E dessa maneira vai mostrar aqui um ensino com uma profunda aplicação espiritual, que vamos ver nas palavras de Emmanuel. Provavelmente Jesus aqui quis fazer uma aplicação geral dessas palavras, ensinando aos seus discípulos que nós devemos estar prontos a servir aos outros, quer que o serviço seja razoável, quer que seja árduo ou difícil. Isso pode hoje, no nosso dia a dia, acontecer com os que está naquele trabalho que não gosta, não se sente feliz, mas é de onde depende o sustento da família, né? Há tantas pessoas que sente até um fardo quando levanta-se um dia e se prepara para ir para o trabalho, porque não está na função que gostaria. Então Jesus dizendo: olha, esse é o teu resgate, né? Com paciência e com alegria, vai ao trabalho, procura fazer o melhor, procura fazer o melhor que tu possas. E dessas maneiras você vai vencendo essas batalhas e dessa maneira vai também agrariando o respeito, inclusive daquele que lhe emprega. Então é o seguinte, isso é o caminhar a segunda milha. Mesmo quando não gostamos de uma atividade, vamos fazer com todo carinho, vamos fazer o melhor que possamos fazer, né? Então, as milhas a que se reporta os ensinamentos do mestre são aquelas de nossa jornada espiritual, nesse processo de evolução de cada dia, né? Então, nem sempre escolhemos o que queremos carregar. E tantos de nós, durante a nossa jornada, precisamos carregar pedras, precisamos tomar a nossa cruz e assim seguir. Vamos ver aqui um dos comentários do nosso querido Emmanuel. Para a renovação de sentimentos alheios, única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e fundamentar a paz, é imprescindível aprendamos a caminhar
com os semelhantes no terreno das concepções que esposa, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões de fraternidade e confiança, que promete a vitória do amor e da luz. Aqui o nosso querido Emmanuel, né, ele caminha um pouco mais quando nos diz o seguinte, né? Mesmo também naquelas amizades, ou nos parentes, ou que temos em nossas relações interpessoais no dia a dia, né? Nós também precisamos caminhar com os outros, né? A despeito de suas ideologias, de suas opiniões, que são diferentes. É aquela questão que a Emmanuel tanto bate, e nós também, né? E foca, né? Nós precisamos aprender a caminhar com os outros. Nós precisamos aprender a carregarmos os fardos uns dos outros, né? Quando você não concorda com alguém, não quer dizer que é necessário criar aí um entrave, uma guerra, né? Simplesmente caminha essa milha. Carrega um pouco também o fardos dos outros, né? Para que seja assim estabelecido o vínculo da paz. É a questão do não ceder ao ambiente, mas adaptar-se ao ambiente, né? É naquela questão quando se apresenta que o que depender de nós, que possamos assim promovermos a paz. E concluindo, nosso querido mentor estende as mãos segura e bondosas aos que tombaram. Aprenda a descer para ajudar. E então a tua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do companheiro ignorante, fraco, perturbado ou sofredor. Aquela segunda milha das eternas lições de luz. Né? Magnífico Emmanuel. Palavras consoladoras. Então aprendamos a caminhar uns com os outros. Vamos caminhar com alegria a segunda milha. E vamos assim promovermos a paz, a esperança e a boa vontade para com todos. Que a paz, que a fraternidade e o amor de Jesus seja com todos.